Olá! Como você está vendo esse vídeo, primeiramente eu gostaria de parabenizar você pela aquisição do seu SPTEC, do seu dinamômetro algômetro de pressão da Medeor. Certamente é um equipamento que vai revolucionar a sua prática clínica, trazendo muito mais dados quantitativos realmente sobre força muscular, sobre sensibilidade à dor por pressão, para a tomada de decisão clínica. Antes de começar a falar exatamente sobre conceitos e sobre posicionamentos em si, eu quero explicar para vocês como vai funcionar esse treinamento básico que você está assistindo aqui. Esse básico, ele é mais prático e menos conceitual. Nós temos aqui na mesma plataforma que você fez o cadastro, um treinamento conceitual realmente, envolvendo de forma muito mais esmiuçada todos os conceitos que envolvem a dinamometria isométrica e também a algometria de pressão. Então lá a gente fala com bastante detalhes, mostrando vários artigos sobre relações de simetria, relações musculares, né, entre músculos agonistas e antagonistas, força, torque, interpretação do relatório. Então lá você tem uma base conceitual um pouquinho mais forte. Aqui vai ser um pouco mais prático, porém, de qualquer jeito, vale a pena a gente comentar sobre alguns conceitos antes da prática em si. Primeiro, a diferença entre força muscular e torque articular. Força é uma grandeza física que precisa de uma ordem numérica, um módulo, direção e sentido. Por isso que a gente sempre fala, na verdade a literatura fala, que força muscular não é possível de ser avaliada utilizando as mãos, porque você não tem esse módulo, você não tem esse número quantitativo. Por isso que você precisa de um dinamômetro, ou um isométrico como o nosso, ou, por exemplo, um dinamômetro isocinético, que é o padrão ouro, mas que é um pouquinho caro, né, inacessível para grande parte dos profissionais. Esse valor de força, geralmente ele é descrito ou em quilograma-força, ou em newtons, ou em libras. Inclusive no nosso aplicativo você pode selecionar qualquer uma dessas unidades de medida. A gente aconselha que deixe em quilos porque é mais palatável para o cliente, é mais fácil de ele entender o que são 20 quilos do que são, por exemplo, 200 newtons. Já o torque, ele leva em consideração esse valor absoluto de força e também uma distância que a gente vai chamar de braço de alavanca, que é a distância do eixo da articulação ao ponto onde é que você apoiar o produto. Essa distância é em metros, mas você medindo em centímetros e colocando no nosso aplicativo, ele vai transformar para metros e vai te dar o valor. E qual é a vantagem do torque? A maioria dos estudos que você vai ver na literatura, principalmente se forem utilizando o dinamômetro isocinético, eles levam em consideração o valor de torque e não o valor absoluto de força. Então, caso você queira comparar o valor que você obteve com algum valor na literatura, algum valor normativo ou qualquer outro estudo, provavelmente você vai precisar desse dado, desse braço de alavanca, para cálculo de torque. O nosso aplicativo faz essas conversões para você, tá? Mas é interessante que você entenda o que cada um oferece. Para o paciente, para o seu aluno que você está atendendo, você pode utilizar, e a gente recomenda que você utilize o valor em quilograma-força. O valor em torque ele vai ser mais a nível acadêmico ou quando você quiser comparar com algum estudo realmente. Simetria e assimetria. Quando você vê em algum artigo o termo LSI, ele está se referindo à semelhança, Limb Symmetry Index, ou seja, a semelhança de força entre, por exemplo, a perna esquerda e a perna direita. A assimetria ela não tem uma sigla, a gente realmente vê por extenso, né, a palavra assimetria nas publicações. Ambas falam sobre essa relação realmente de semelhança, né, de força entre um lado e o membro contralateral. O LSI, a semelhança, quanto maior, melhor. Então, por exemplo, um LSI de 95% significa que você tem uma diferença de apenas 5%, né, que é o que falta para 100, de um lado, né, de força de um lado em relação ao outro. O nosso aplicativo ele vai sempre mostrar para você a diferença, a assimetria de força, levando em consideração o membro mais forte em relação ao membro mais fraco. Ok? De modo geral, o que se tem de
de valor como sendo ideal. Assimetrias de até 10% a gente considera como sendo normal, até 10% normal. Porque até por uma questão de lateralidade, a gente tem naturalmente um pouquinho de diferença de força entre um membro em relação ao outro. Assimetrias entre 10 a 15% é uma área meio cinza na literatura. Tem estudos que dizem que acima de 10 é problema, tem estudos que dizem que acima de 15 é problema. Por isso que no nosso aplicativo você vai ver que aparece em amarelo, como se fosse uma área de atenção. E é consenso que assimetrias acima de 15% são problema. Por isso que aparece lá em vermelho. Tá bom? Então assim que a gente considera essa razão, né, de simetria muscular dentro do nosso sistema. Até 10 normal, 10 a 15 atenção e acima de 15 algo que você realmente precisa intervir, que você precisa corrigir com o seu paciente. Relações musculares. Primeiro, relação muscular é diferente de simetria. Quando a gente está falando em simetria, a gente está falando de um membro em relação ao seu membro contralateral. Já a relação muscular, ela é ipsilateral, no mesmo membro entre um músculo agonista e o seu respectivo antagonista de qualquer tipo de movimento. A relação mais bem estruturada que a gente tem na literatura é a de joelho, relação isquiotibial quadríceps, relação IQ. Quando a gente faz a divisão numérica da força de isquio por quadríceps, a gente espera que essa relação dê em torno de 60%. Mas, obviamente, toda articulação vai ter uma relação, e essa relação não vai ser necessariamente 60%. Para ombro, por exemplo, rotadores internos e externos, ela tende a ser algo em torno de 100% como sendo normal. Todos esses conceitos, esses números, vocês podem acessar no nosso treinamento conceitual que está dentro da plataforma de ensino. Mas só para você entender o que aparece no sistema. Essa relação ela vai aparecer na segunda página do relatório, quando a gente exporta, quando você tem o PDF gerado. Então, vai aparecer lá, por exemplo, relação flexor por extensor de joelho, rotador interno por externo, abdutor por adutor. E logo ao lado, os números realmente dessa relação. Só leve em consideração que cada articulação realmente tem um número diferente e você precisa estar atento a isso na hora de interpretar esse valor que está sendo apresentado para você. Cargas de treinamento. Bom, existem algumas formas de você quantificar o quanto de carga imposta você vai dar para o seu paciente nos exercícios. Isso é importante para a gente sair daquele 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15 com uma carga subjetiva, que é o que geralmente a gente acaba fazendo dentro do contexto, né, do nosso dia a dia, mas que não é o suficiente de acordo com a literatura. Para você quantificar essa carga, você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, fazer um teste de 1RM, que é o teste mais clássico. O problema é que em contexto mais de tratamento, mais clínico, por muitas vezes você não consegue colocar uma carga suficiente para fazer um cálculo de 1RM de uma forma muito precisa. Então, o bom é que existe uma fórmula preditiva de uma repetição máxima utilizando dinamometria isométrica. E isso a gente apresenta ali na segunda ou na terceira página, dependendo de como você fizer o seu roteiro, no nosso relatório. Você vai ver que vai ter lá o valor predito de 1RM e também as cargas de treinamento sugeridas, por exemplo, para um ganho de força, um ganho de potência, um ganho de resistência muscular. O valor que a gente mostra para vocês é apenas o valor da carga, ok? Então, se você vê ali, por exemplo, para força, vai ser 80% a 90% do valor de uma repetição máxima. Supondo que seja 20 quilos, é 20 quilos de peso. A partir disso, você tem que também saber quantas séries você vai estar executando, quantas repetições, o tempo de intervalo, velocidade de execução. A isso a gente não mostra ali no relatório, cabe ao profissional a expertise dele. E você pode ter um pouco mais de detalhes sobre isso no nosso treinamento conceitual. E também nós temos um curso dentro dessa plataforma com o Dr. Fábio Sprada, falando exatamente sobre essa prescrição de exercícios terapêuticos, onde ele aborda de forma bem completa todos os parâmetros que envolvem essa prescrição de exercício com os pacientes ou com os seus alunos. Mas a gente apresenta ali para você direto no seu relatório também, para que você possa encaminhar isso, por exemplo, direto para o paciente, para ele executar em algum lugar, ou às vezes para outro profissional que vai dar prosseguimento no tratamento, como profissional de educação física, ou o que o paciente tiver
maior interesse e maior disponibilidade.